o segredo dos aviões. Como eles conseguem voar? Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Wilton Silva, e hoje a gente vai desvendar um dos maiores mistérios da humanidade. Como aqueles trecos gigantescos, cheios de gente e malas, conseguem desafiar a gravidade e voar pelos ares? Sério, você já parou para pensar nisso? É muita física, engenharia, um monte de coisa complexa que faz a gente pensar. Cara, como alguém teve a ideia de construir um negócio desses? Mas calma, respira fundo porque eu tô aqui para te guiar nessa viagem. No vídeo de hoje preparei um conteúdo especial para você entender tudo sobre o mundo da aviação. Vamos desmistificar os segredos dos aviões, desde como eles geram sustentação até como pousam em segurança. Então, apertem os cintos, acomodem suas bagagens de mão e se preparem para decolar. Você sabia que, ao contrário do que muita gente pensa, os aviões não são simplesmente segurados no ar pelos motores? É claro que os motores são essenciais, mas o segredo para fazer um negócio de centenas de toneladas voar está na asa. Lembra das aulas de física? Aquele tal de princípio de Bernoulli? Então, ele que manda no rolê da aviação. A asa do avião tem um formato especial, meio curvado em cima, sabe? Esse formato faz com que o ar que passa por cima da asa seja mais rápido do que o ar que passa por baixo. E o que isso tem a ver com o voo? Lembra daquela regrinha básica da física. Quanto maior a velocidade de um fluido, menor a pressão que ele exerce. É aí que a mágica acontece. A diferença de velocidade do ar em cima e embaixo da asa gera uma diferença de pressão. A pressão embaixo fica maior, empurrando a asa para cima. E essa força, meus amigos, é a famosa sustentação. É como se o avião estivesse surfando no ar, usando essa diferença de pressão para se manter lá no alto. Incrível, né? E pensar que tudo isso acontece graças ao formato da asa e às leis da física. Mas não é só o formato da asa que influencia no voo. O ângulo de ataque, que é a inclinação da asa em relação ao vento, também é super importante. Controlando o ângulo de ataque, os pilotos conseguem ajustar a força de sustentação e fazer o avião subir, descer ou se manter na mesma altitude. E aí, tá gostando de conhecer os segredos da aviação? Se liga que no próximo bloco a gente vai desvendar outro mistério: como os aviões lidam com raios e tempestades. Se você tem medo de voar por causa de raios e tempestades, pode relaxar. Os aviões são verdadeiras gaiolas de Faraday voadoras. Calma, eu explico. Sabe quando você está dentro do carro durante uma tempestade e se sente seguro? É porque a estrutura metálica do carro conduz a eletricidade do raio para a terra, te protegendo lá dentro. Com os aviões é a mesma coisa. A fuselagem dos aviões, que é a estrutura principal, é feita de materiais que conduzem eletricidade, como o alumínio. Então, quando um raio atinge o avião, a corrente elétrica se espalha pela fuselagem e é descarregada de volta para a atmosfera, sem afetar o interior da aeronave. É como se o raio desse um abraço no avião e seguisse seu caminho. E não para por aí. Além da fuselagem, os aviões também têm sistemas de proteção contra raios, como para-raios e dispositivos que evitam a formação de faíscas. Então, da próxima vez que você estiver voando e vir um raio, lembre-se que você está mais seguro dentro do avião do que estaria em terra firme. Mas e aí? Você sabia que os aviões são atingidos por raios com uma frequência muito maior do que a gente imagina? Adivinha só. Em média, um avião comercial é atingido por um raio pelo menos uma vez por ano. Mas calma, não precisa entrar em pânico. Como a gente viu, os aviões são projetados para lidar com isso e os pilotos são treinados para evitar áreas de tempestade sempre que possível. No próximo bloco, a gente vai falar sobre outro assunto que deixa muita gente curiosa: como os aviões conseguem economizar tanto combustível. Chapter 3:
Como os aviões conseguem economizar tanto combustível? Se você acha que seu carro 1.0 é econômico, prepare-se para se surpreender. Os aviões, mesmo sendo gigantescos e carregando toneladas de peso, são verdadeiros ninjas da economia de combustível. Você sabia que um avião comercial de grande porte pode voar mais de 25 quilômetros com apenas 1 litro de combustível por passageiro? É muito mais eficiente do que a maioria dos carros por aí. Mas como eles conseguem essa façanha? O segredo está na combinação de vários fatores. Primeiro, as turbinas. Essas belezinhas da engenharia são projetadas para serem extremamente eficientes em altas altitudes, onde o ar é mais rarefeito. Elas comprimem o ar com mais facilidade, o que otimiza a queima de combustível. Segundo, a aerodinâmica. O formato da fuselagem, das asas e até dos motores é pensado para reduzir ao máximo o arrasto, que é a resistência do ar ao movimento do avião. Menos arrasto significa menos esforço para voar e, consequentemente, menos consumo de combustível. Terceiro, a altitude de cruzeiro. Você já reparou que os aviões voam bem alto, a uns 10.000 metros de altitude? Pois é. Essa altitude não é escolhida por acaso. Nessa camada da atmosfera, o ar é mais rarefeito, o que reduz o arrasto e permite que o avião voe com mais eficiência, economizando combustível. E para finalizar, os pilotos também têm um papel importante na economia de combustível. Eles planejam as rotas com cuidado, evitando áreas de turbulência e aproveitando as correntes de vento favoráveis, o que ajuda a reduzir o consumo. Então, da próxima vez que você estiver voando, admire a engenharia por trás dessas máquinas incríveis. E lembre-se que você está viajando de um dos meios de transporte mais eficientes do mundo. No próximo bloco, a gente vai desvendar outro mistério: como os pneus dos aviões aguentam o tranco na hora do pouso. Chapter 4. Você sabia que os pneus dos aviões não estouram ao pousar? Já parou para pensar na força que os pneus de um avião precisam aguentar na hora do pouso? É muita pressão, literalmente. Imagina só. Um avião comercial de grande porte, pesando mais de 100 toneladas, tocando o solo a mais de 200 km por hora. É de arrepiar, né? Mas pode ficar tranquilo, porque os pneus dos aviões são projetados para aguentar muito mais do que isso. Cada pneu desses guerreiros suporta até 38 toneladas de peso e pode atingir velocidades de mais de 300 km por hora no pouso. Mas qual o segredo para tanta resistência? A resposta está na combinação de materiais super resistentes e tecnologias de ponta. Os pneus de avião são feitos de borracha especial, reforçada com camadas de nylon, aço e outros materiais que garantem flexibilidade e resistência extremas. Eles são projetados para suportar o impacto do pouso, o atrito com o solo e as altas temperaturas geradas durante a frenagem. E não para por aí. Ao contrário dos pneus de carros, que são inflados com ar, os pneus de avião são inflados com nitrogênio. Isso mesmo, aquele gás que a gente respira e que compõe a maior parte da atmosfera. Mas por que nitrogênio? Porque ele é um gás mais estável que o ar e não expande com o calor. Isso evita que os pneus explodam durante o pouso ou em situações de alta temperatura, como em um incêndio. Além disso, os pneus de avião têm sulcos profundos que ajudam a drenar a água em caso de pista molhada, garantindo uma frenagem eficiente mesmo em condições adversas. Então, da próxima vez que você vir um avião pousando, admire a resistência desses pneus incríveis que garantem um pouso seguro para todos a bordo. No próximo bloco, a gente vai falar sobre um assunto que deixa muita gente com medo. O que acontece se os motores pararem no meio do voo? Chapter 5. E se os motores pararem no meio do voo? Essa é a clássica pergunta que todo mundo faz, né? E não adianta negar, você também já se imaginou nessa situação. Confessa. Mas calma, respira fundo porque a gente vai desmistificar essa história de uma vez por todas.
Ao contrário do que muita gente pensa, se os motores pararem no meio do voo, o avião não cai como uma pedra do céu. É claro que não é a situação ideal, mas os aviões são projetados para planar por uma distância considerável, mesmo sem os motores. Lembra do princípio de Bernoulli que a gente viu lá no começo? Então, ele entra em ação novamente aqui. A asa do avião, com seu formato especial, continua gerando sustentação mesmo sem o empuxo dos motores. Mas e aí? Quanto tempo um avião consegue planar? Depende de vários fatores, como a altitude, o peso da aeronave e as condições climáticas. Mas, em média, um avião comercial pode planar por mais de 160 quilômetros sem motores. E os pilotos? O que eles fazem nessa hora? Bom, eles são treinados para lidar com essa situação e seguem uma série de procedimentos para tentar religar os motores ou encontrar um local seguro para pousar. E acredite, existem vários casos reais de aviões que pousaram em segurança mesmo com os motores desligados. Um dos casos mais famosos é o do voo Air Canada 143, que em 1983 planou por mais de 80 quilômetros e pousou em segurança em uma antiga base aérea, após ficar sem combustível por causa de um erro de cálculo. Então, já sabe, se os motores pararem no meio do voo, mantenha a calma, siga as instruções da tripulação e lembre-se que os aviões são mais seguros do que você imagina. E aí, gostou de conhecer os segredos da aviação? No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as cabines secretas dos aviões. E aí, curtiu desvendar os segredos dos aviões comigo? Aposto que agora você vai olhar para essas máquinas voadoras com outros olhos, né? Mas calma que essa viagem não termina por aqui. O mundo da aviação é cheio de curiosidades e histórias incríveis. E eu vou adorar compartilhar tudo isso com você nos próximos vídeos. Então, já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações e me diz nos comentários qual curiosidade sobre aviação você quer ver por aqui. Até a próxima!